meu nome é Gabriela Rosa, eu sou ecóloga, tenho especialização e mestrado em arquitetura e urbanismo e doutorado em ecologia e biodiversidade. Bom, a minha trajetória ela começou bem na graduação. Na graduação eu sempre participei dos projetos da universidade, eu fiz iniciação científica, participei de bastante projetos de extensão em educação ambiental, projetos de agroecologia e fiz um intercâmbio de 1 ano na Universidade de Bolonha, na Itália, e lá eu tive a oportunidade de ter contato com disciplinas que integravam a ecologia com a questão urbana. Então a gente fez um projeto de revitalização de um rio que estava degradado, unindo essas duas pontas, a biodiversidade e a questão do urbanismo. Então a gente analisou quem eram as pessoas ali ao redor, a gente analisou qual era o bioma em que estava inserido aquilo e juntou aquilo num projeto. E essa disciplina, ela alimentou em mim uma vontade de continuar isso, né? Porque aqui no Brasil eu via que tem uma discussão muito forte de ecologia, mas muito pensando no meio rural ou nas florestas, na conservação da floresta, o que é essencial. Mas que essa discussão de trazer a floresta, a natureza para dentro da cidade, como a gente pensar numa cidade que seja sustentável, era uma discussão que sim, existe, né? Mas que havia pouco estudos disso. Então, o meu mestrado acabou sendo nisso e depois o meu doutorado também, sempre pensando para essa ideia da ecologia urbana. E que em 2021 eu, junto com mais 5 pessoas, idealizamos um projeto que a gente criou o grupo Araucária, que tem justamente esse objetivo, né, de integrar, né, cidade e sustentabilidade. Então, o nosso projeto ele tinha 3 pilares, que é a restauração da mata ciliar de um córrego, pensar na mobilidade urbana, que seja uma mobilidade urbana que seja ativa e, ao mesmo tempo, privilegie outros tipos de modais e também pensar na questão da alimentação, porque sem alimentação, né, o ser humano não vive. Então pensar em criação de agroflorestas e coisas assim. E aí o nosso projeto ele foi premiado em primeiro lugar, competiu com outros tantos projetos do mundo inteiro e a gente teve o êxito de conseguir em primeiro lugar. E desde então, para além dos projetos, para além da vida acadêmica, né, e para além dos estudos, eu sempre lecionei. Então já dei muitas monitorias, tive uma vasta experiência na vida acadêmica como professora substituta, como professora de oficinas, então já ministrei oficinas via prefeitura, via projetos sociais, via ONG, né? Então já fiz voluntariados em ONGs, tanto no Maranhão quanto na própria Itália, enquanto eu estive lá. Então eu sempre participei de oficinas, ministrando oficinas. Então eu tenho uma experiência tanto do ponto de vista de ministrar, né, o conhecimento, como do ponto de vista de participar ativamente de projetos. Olá! Então agora eu gostaria de apresentar para vocês um pouco da oficina Novas Visões de Cidade. Bom, eu falei um pouco, né, do meu histórico e da minha trajetória acadêmica, mas eu gostaria de salientar um pouco de como surgiu, né, a minha experiência e o meu interesse pela temática do planejamento urbano. Então, eu sou graduada em ecologia e a gente teve algumas disciplinas, né, que foram chamadas ecossistemas urbanos e ecologia urbana. E nessa disciplina, primeiro eu fui como aluna e a gente tratou justamente dessa temática do planejamento urbano, voltando muito para essa questão também da ecologia vinculada à cidade. E em seguida eu gostei tanto dessa experiência que eu fui monitora novamente dessa disciplina e participei de outras atividades, né? Isso acabou se tornando a minha temática central no meu TCC, né? E quando eu tive a oportunidade de ir para o Ciências Sem Fronteiras, eu fui para essa área. Então, a minha especialização lá no Ciências Sem Fronteiras durante a graduação é justamente nessa parte de planejamento urbano, né? Então, a disciplina aqui é a faculdade onde eu tinha disciplina, a Universidade de Bolonha, e aqui são um grupo, né, de trabalho que fizeram um trabalho comigo que era justamente propor o planejamento de uma área urbana que era justamente adjacente a um rio que tinha numa cidade.
E a gente tinha muito... esse trabalho dessa disciplina era justamente projetar essa área. Então, tinha muito de arquitetura, mas tinha muito de urbanismo, mas também tinha muito de ecologia. A gente juntava isso, a gente escutava as pessoas, a gente fez entrevistas com as pessoas para poder realizar essa disciplina. E essa experiência me marcou tanto que quando eu voltei, eu quis trabalhar com isso. Então, o meu mestrado foi na área de arquitetura, urbanismo, muito pensado nessa questão do planejamento urbano, e depois, posteriormente, né, eu fiz a especialização em arquitetura, engenharia civil e urbanismo, que eu mencionei. Então, aqui, né, tem um pouco desse histórico, então, a graduação em ecologia, com o intercâmbio ali, depois o mestrado e a especialização, e depois, por último, o doutorado em ecologia e biodiversidade, sendo que teve um estágio aí no Instituto de Ecologia. Bom, a estrutura da oficina vai ser num módulo único de 2 horas e meia. E como que vai ser essa divisão? Então, primeiro vai ser uma rodada simples de apresentação de todos os participantes. Depois a gente vai fazer uma dinâmica e a primeira dinâmica, a primeira parte é responder o que é um plano diretor. Então, a ideia é que todos os participantes ali possam lá discutir e dar suas opiniões sobre o que é um plano diretor. Em seguida, a gente vai ter uma dinâmica cidade ideal. Então, a ideia é que as pessoas se reúnam em grupos e discutam e criem um projeto para a cidade ideal. Quando essa oficina for feita de forma online, vai se separar, né, um grupo naquelas caixinhas, né, que tem que né, a própria plataforma ela divide, né, permite que você divide a sala em diversos grupos e que depois volte. Quando for de forma presencial, eu vou levar uma cartolina, canetas e coisas assim, e vou pedir para que os participantes assinalem, risquem e façam ali, exponham suas ideias. E aí, em seguida, depois disso, a gente vai ter uma parte de aula expositiva. Então, eu vou trazer aqui os principais de conceitos, novas ideias para cidades, o que está se falando, né, desse novo olhar para o urbanismo, para o planejamento urbano. E aí a gente vai ter 10 minutos aí de intervalo e aí a gente vai voltar com essa parte mais teórica. E aí, nessa aula expositiva, eu vou trazer alguns de 21 princípios do planejamento urbano para um novo urbanismo. Né? Então, é uma nova visão de planejamento urbano e aí eu vou trazer um pouco, né, disso mais adiante. E aí, para finalizar, né, os 21 minutos finais vão ser para tirar eventuais dúvidas, mas também uma reflexão. Então, a ideia é que, com as aulas expositivas, as pessoas se perguntem será que eu teria feito diferente, né? Essa cidade ideal após o que a gente viu aqui? Então, como que vai ser isso, né? Então, a ideia é que as pessoas possam refletir e trazer um pouco dessas reflexões, né? Para o projetinho que elas fizeram inicialmente. E aí a gente faz uma conclusão e um fechamento de tudo. Bom, então, primeiro, né, vai começar com as dinâmicas em grupo de crie sua cidade ideal ou crie seu bairro ideal, né? Eu vou permitir que as pessoas escolham, mas a ideia é que a gente possa pensar mais em escalas amplas, mas podemos também pensar, né, a nível de bairro para começar. Então, a ideia é criar, pensar naquilo que possa ser a ideia de ideal de cidade. Em seguida, a gente vai pensar Então, primeiro a gente vai começar com as dinâmicas, né? Então, crie sua cidade ideal. Então, vai ser essa dinâmica em grupo, né? E as pessoas vão discutir e vão pensar qual que vai ser a forma, quais são as temáticas que eles vão pensar e colocar ali na educação, na saúde e em diversos pontos. E aí a gente vai ter novos conceitos de cidade. Então, eu vou apresentar alguns autores que tratam do tema e assim por diante, né? Algumas ideias como a autopoiesia urbana, né? A questão, né, das cidades integrais e uma série de outros autores que vão tratar, né, essa forma de ver a cidade. E aí a ideia, eu vou trazer, durante a especialização, a gente estudou muito, né,
o planejamento urbano e as novas visões de cidade ao redor do mundo. Então, eu vou trazer exemplos a nível mundial que foi aquilo que norteou esses princípios, né? Então, esses são alguns exemplos de lugares ao redor do mundo e a ideia é a gente tratar, né, do planejamento urbano em várias instâncias: paisagem, mobilidade, morfologia, infraestrutura e energia e gestão hídrica. E aí, quais são alguns desses princípios, né, que vão ser aqueles que a gente vai elencar, né, cada um deles? O adensamento com qualidade ambiental, morfologia urbana na promoção da caminhabilidade, estratégias para a vitalidade urbana, estratégias de apropriação e sentimento de identidade, estratégias de infraestrutura verde e azul, avaliação e monitoramento de pós-implantação, soluções baseadas na natureza, programas de incentivo à adoção de práticas sustentáveis, educação, orientação e sensibilização, planejamento e monitoramento das águas, sistemas inteligentes de gestão e tratamento de esgoto, princípios de governança e de gestão territorial inclusivas, né? E a gente tem padrões, padronização e hierarquização de vias e intermodalidade, estratégias de governança para uma melhor mobilidade, promoção da mobilidade ativa e uso do transporte público, recursos tecnológicos para gestão inteligente da energia e mobilidade, redução e gestão inteligente de estacionamentos, recursos de acessibilidade universal, tecnologia limpa para a mobilidade, matrizes energéticas diversificadas e limpas e, por último, sistemas de energia e infraestrutura mais eficientes e econômicos. Bom, e aí a gente vai falar um pouco, né, passar por cada um desses princípios com exemplos práticos, né, e bem que possam estimular as pessoas a ver possibilidades, né, abrir novos horizontes. E aí a gente vai ter, né, uma conclusão geral. Então, no final de tudo, a ideia é a gente falar um pouco, né, quando se trata desse planejamento urbano, de sustentabilidade, metabolismo urbano, autossuficiência e eficiência energética, lixo zero, eficiência no ciclo antrópico da água, humanização do morar e da cidade, identidade, cidade pós-combustível fóssil e trocas de conhecimentos de infraestrutura. Então, basicamente, vai ser um pouco do resumo do que vai ser tratado nessa oficina. E é isso. Muito obrigada. Além do mais, queria agradecer, né, pela oportunidade de participar desse processo seletivo. Agradeço e espero estar com vocês no próximo semestre. Um grande abraço.